Capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, e disso me dá testemunho a minha consciência pelo Espírito Santo. Tenho uma grande dor e um contínuo sofrimento no coração. Sim, eu gostaria de ser amaldiçoado e separado de Cristo em favor dos meus irmãos de raça e sangue. Eles são israelitas e possuem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles nasceu Cristo segundo a condição humana que está acima de tudo. Deus seja bendito para sempre. Amém. A palavra de Deus, porém, não falhou, pois nem todos os nascidos de Israel são Israel, e nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Não, é de Isaque que sairá a descendência de Abraão. Isto é, não é a geração natural que torna filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes. De fato, as palavras da promessa são estas: por essa época voltarei, e Sara terá um filho. E isso não é tudo. Também Rebeca concebeu de um só homem, de Isaque, nosso pai. Quando os filhos dela ainda não haviam nascido e nada tinham feito de bem ou de mal, isso para que ficasse confirmada a liberdade da escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que chama, então foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais novo, como diz a Escritura. Amei a Jacó mais do que a Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De jeito nenhum. Ele mesmo disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, e terei piedade de quem eu tiver piedade. Portanto, a escolha não depende da vontade ou do esforço do homem, mas da misericórdia de Deus. Por isso, a Escritura diz ao Faraó: eu fiz você nascer precisamente para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja celebrado em toda a terra. Portanto, Deus usa de misericórdia com quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Você me dirá então: por que Deus ainda se queixa? Quem pode resistir à vontade dele? Mas quem é você, homem, para discutir com Deus? Por acaso, o vaso de barro diz ao oleiro: por que você me fez assim? Por acaso o oleiro não é dono da argila para fazer com a mesma massa dois vasos, uma para uso nobre e outro para uso comum? Ora, Deus quis manifestar a sua ira e mostrar o seu poder, suportando com muita paciência os vasos da ira, já prontos para a perdição. Deus assim fez para mostrar a riqueza da sua glória para com os vasos de misericórdia que Ele havia preparado para a glória. Isto é, para conosco, a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. Como Ele diz em Oséias: chamarei meu povo aquele que não é meu povo, e amada aquela que não é amada. E acontecerá que no mesmo lugar onde foi dito a eles: vocês não são meu povo, aí mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. E quanto a Israel, Isaías proclama: mesmo que o número dos israelitas seja como a areia do mar, o resto é que será salvo, porque Deus cumprirá sua palavra sobre a terra com plenitude e rapidez. E ainda como Isaías havia predito: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado uma descendência, ficaríamos como Sodoma e nos tornaríamos como Gomorra. O que diremos então? Os pagãos que não procuravam a justiça, alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Ao passo que Israel procurava uma lei que lhe trouxesse a justiça, mas não conseguiu essa lei. Por quê? Porque não a procurou através da fé, mas através das obras. Esbarraram na pedra de tropeço, conforme diz a Escritura: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem acreditar nela não será confundido. Capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que faço a Deus em favor deles é que se salvem. Pois eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas um zelo pouco esclarecido. Eles desconhecem a justiça de Deus e procuram afirmar a sua própria justiça, e assim não se submetem à justiça de Deus. Pois o fim da lei é Cristo, para que todo aquele que acredita se torne justo. Moisés assim descreve a justiça que vem da lei: quem praticar os preceitos da lei viverá por meio deles. Mas a justiça que vem da fé diz o seguinte:
Não pergunte a si mesmo: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dos mortos. Mas afinal, o que diz a Escritura? A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Pois se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e acredita com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É acreditando de coração que se obtém a justiça e é confessando com a boca que se chega à salvação. De fato, a Escritura diz: todo aquele que acredita nele não será confundido. Não há distinção entre judeu e grego, pois ele é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Ora, como poderão invocar aquele no qual não acreditaram? Como poderão acreditar se não ouviram falar dele? E como poderão ouvir se não houver quem o anuncie? Como poderão anunciar se ninguém for enviado? Como diz a Escritura: como são belos os pés daqueles que anunciam boas notícias. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? A fé depende, portanto, da pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Agora eu pergunto: será que eles não ouviram? Ao contrário, pela terra inteira correu a voz deles e suas palavras foram até os confins do mundo. Pergunto ainda: será que Israel não entendeu? Moisés já dizia: farei com que vocês tenham ciúmes de um povo que não é povo. Provocarei a ira de vocês contra um povo insensato. Isaías até ousa dizer: fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Manifestei-me para aqueles que não perguntavam por mim. Ao passo que sobre Israel, Isaías diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Capítulo 11. Pergunto então: será que Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum. Eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele tinha conhecido desde o princípio. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz na passagem em que Elias acusa Israel diante de Deus? Senhor, eles mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares. Fiquei apenas eu e ainda procuram tirar minha vida. O que foi que a voz divina respondeu para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. É o que continua acontecendo hoje. Sobrou um resto conforme a livre escolha da graça. E isso acontece pela graça e não pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que procurava, mas os escolhidos conseguiram. Os demais ficaram endurecidos, como diz a Escritura. Deus deu a eles um espírito de torpor, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: que a mesa deles se transforme em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justo castigo. Que seus olhos fiquem escuros para não verem e faze com que suas costas fiquem sempre encurvadas. Agora eu pergunto: será que eles tropeçaram para ficarem caídos? De jeito nenhum. Mas assim aconteceu para que a queda de Israel tornasse possível a salvação para os pagãos e para que Israel ficasse com ciúme. Ora, se a queda de Israel se tornou riqueza para o mundo e se sua decadência se tornou riqueza para os pagãos, o que não será a total participação de Israel na salvação? Portanto, digo a vocês: pagãos! Como apóstolo dos pagãos, eu honro o meu ministério para ver se provoco o ciúme dos que pertencem à minha raça e se consigo salvar alguns deles. Pois se o fato de eles serem rejeitados trouxe a reconciliação do mundo, o efeito da reintegração deles será a ressurreição dos mortos. Se os primeiros frutos são santos, toda a massa também será santa. Se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Se alguns ramos foram cortados, e você, oliveira selvagem, foi enxertada no lugar deles e agora recebe a seiva das raízes. Não se envaideça nem despreze os ramos. Se você se orgulha, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz quem sustenta você. Você poderá dizer:
Os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada. Certo, mas eles foram cortados por causa da falta de fé deles, ao passo que você permanece firme pela fé. Não fique cheia de soberba, mas de temor, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, portanto, a bondade e severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade de Deus para com você, sob a condição, porém, de que seja fiel a essa bondade. Do contrário, você também será cortada. Quanto a eles, se não permanecerem na falta de fé, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Pois, se você foi cortada de uma oliveira selvagem e contra a natureza foi enxertada na oliveira boa, tanto mais eles poderão ser enxertados na própria oliveira boa a qual pertencem. Irmãos, não quero que vocês ignorem este mistério, para que vocês não se tornem convencidos. O endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que chegue a plenitude das nações. Então, todo o Israel será salvo, como diz a Escritura. De Sião sairá o libertador, ele vai tirar as impiedades de Jacó. Essa será a minha aliança com eles, quando eu perdoar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos para a vantagem de vocês. Mas, quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Vocês foram desobedientes a Deus, e agora, pela desobediência deles, vocês conseguiram misericórdia. Do mesmo modo, também eles agora desobedeceram, a fim de que, pela misericórdia feita a vocês, eles consigam então a misericórdia para eles. Deus encerrou todos na desobediência, para ser misericordioso com todos. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus! Como são insondáveis as suas decisões e como são impenetráveis seus caminhos! Quem poderá compreender o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe emprestou alguma coisa para que ele tenha algo a devolver? Porque todas as coisas vêm dele, por meio dele e vão para ele. A ele pertence a glória para sempre. Amém. Capítulo 12. Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto autêntico de vocês. Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus. O que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito. Em nome da graça que me foi concedida, eu digo a cada um de vocês: não tenham de si mesmos conceito maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a fé, na medida que Deus concedeu a cada um. Num só corpo há muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. O mesmo acontece conosco. Embora sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um, por sua vez, é membro dos outros. Mas temos dons diferentes, conforme a graça concedida a cada um de nós. Quem tem o dom da profecia deve exercê-lo de acordo com a fé. Se tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Se do ensino, que ensine. Se é de aconselhar, aconselhe. Se é de distribuir donativos, faça-o com simplicidade. Se é de presidir a comunidade, faça-o com zelo. Se é de exercer misericórdia, faça-o com alegria. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Detestem o mal e apeguem-se ao bem. No amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Sejam solidários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Não paguem a ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Amados, não façam justiça por própria conta, mas deixem a ira de Deus agir,
pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Mas, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Desse modo, você fará o outro corar de vergonha. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.